Bom, então, pessoal, olha, a gravação vai ser só... Johnny ainda não. Bem, boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer tê-los aqui. Inicialmente, agradecer aos candidatos que responderam à chamada do Unicamp para fazer esse debate, esses candidatos que vão concorrer à representação docente no Consul para o biênio 2019-2021. Queria informar, né, que a decisão para o debate foi na sexta-feira à tarde, em reunião de diretoria, e logo no sábado de manhã nós já providenciamos para que vocês, todos os candidatos, pudessem receber a mensagem via e-mail para participarem. Concordo com observações de que poderíamos ter feito um tempo de chamada maior, mas realmente foi o que nos foi possível fazer, né? Eu gostaria, em segundo lugar, de agradecer a presença das pessoas que vieram aqui para ouvir os nossos candidatos, né? E também, nesse momento, justificar a ausência do professor Wagner, presidente da nossa associação, que está em debate, nesse momento, na USP, previamente agendado também. Ok? Eu vou passar, então, a leitura das regras e também fazer uma proposição de uma pequena alteração dentro dessas regras para o evento de agora. As regras são bastante simples, né? Nós temos aqui 2 urnas, né? E os candidatos e candidatas que confirmaram antecipadamente suas presenças têm seus nomes agora colocados nas 2 caixas, uma delas identificada como pergunta e outra como resposta. Alguém quer ver os nomes? Quer checar? Obrigada. Os dois que estão faltando de quem confirmar estão fora, estão sorteados. Isso, dentro da lista, né? Será sorteado uma candidata que irá fazer a pergunta e um outro que dará a resposta. A pergunta deverá ser formulada em 1 minuto e a resposta deverá ser completada em 3 minutos. E haverá uma réplica de 2 minutos. Okay? Os nomes já sorteados não retornarão para as caixas específicas, permitindo, assim, que todos possam perguntar e todos possam responder. Ok? Bem, eu vou fazer uma proposta que, diante do número pequeno que eu considero bom, mas do número pequeno de representantes aqui dos candidatos, né, vamos dizer assim, eu gostaria de propor que cada um de vocês fizesse uma breve apresentação de 3 minutos, né, antes de nós começarmos efetivamente o sorteio. Ok? Pode ser? Pode ser? Concordam? Todos concordam? Perfeito. Você quer entrar no jogo? Eu posso pedir a proposição de você entrar do seu nome. Você pode falar no microfone, por favor? Não,
Não, é só uma sugestão, já que somos poucos e podemos até depois desdobrar a nossa conversa, ter um tempo um pouquinho menor para a própria apresentação. 2 minutos? Já teve uma discordância aqui. Eu gostaria que tivesse 5, mas aceito 3. Raquel? Ficamos com 3. Ok, 3 minutos. Mas também tem pessoas que podem sair antes, eu não me oponho, não, Tá. que eles façam. Já vem. Eu iria fazer a chamada para essa apresentação inicial por ordem alfabética, né, de acordo com o que nos foi entregue, que são os confirmados. Nós fizemos uma lista por ordem alfabética, ok? Mas, diante da necessidade do Fernando Coelho e da Raquel de se ausentarem um pouco antes do término do debate, eu perguntaria se vocês concordam, Tom Zé também? E Tom Zé, se vocês concordam que eles façam uma apresentação inicialmente, depois nós seguimos a ordem alfabética. Pode ser? Alguém? Perfeito. Então, eu vou começar pela esquerda, tá? Com o Fernando Coelho. Pois não. Tá, ok. Certo, obrigada. O Paulinho, então, vai estar marcando o tempo. Quando faltar 1 minuto, eu aviso. Olhem para mim. 1 minuto. Ok? Depois conclui, tá? Tá bom assim? Está excelente. Então, tá bom. Então, vamos iniciar esse processo de apresentação dos candidatos com o professor Fernando Coelho, do IQ. Bom, boa noite a todos. É realmente uma satisfação estar aqui. Eu, antes de começar a falar um pouquinho para me apresentar, eu gostaria de agradecer ao do Unicamp pela oportunidade, pela novidade, né, que é garantir realmente, pelo menos, a abertura do espaço para que os colegas que estão se candidatando ao Consul possam conversar um pouco, apresentar suas propostas, enfim, falar um pouco com a comunidade. Eu acho que, até onde eu me lembro, eu não estou nessa universidade há tanto tempo assim, são só 24 anos, eu não me lembro de ter tido outra eleição do Consul em que esse tipo de modalidade de conversa tenha sido criada ou aberta. Então, eu acho que a proposta realmente é muito boa e eu quero crer que seria realmente bom, muito bom que a gente pudesse continuar. Bom, dito isso, deixa eu me apresentar, porque o espaço é para isso. Meu nome é Fernando Coelho, eu sou professor do Instituto de Química, eu sou professor titular do Instituto de Química desde 2010. Eu, na verdade, tenho uma trajetória de 24 anos na universidade, mas antes de estar na universidade, eu estive em algumas indústrias, né? Então, a minha passagem e a minha formação profissional um pouco diferente um pouco da média, ela é, na verdade, uma formação híbrida. E, durante esses 24 anos que eu estou na universidade, eu já tive a oportunidade de me envolver em várias atividades administrativas, porque eu acho que isso é fundamental para que a gente possa exercer a plenitude da nossa vida acadêmica. E já passei por muitos lugares, chefia de departamento, comissões, enfim. E, nesse período, eu acho que consegui reunir uma quantidade suficientemente importante de experiências que eu acredito estar qualificado para poder apresentar propostas e sugestões no Consul que possam colaborar, contribuir tanto para a valorização da atividade acadêmica, para a valorização docente, como também para garantir que o ambiente da universidade se mantenha democrático, como ele vem sendo no seu histórico, né? Então, do ponto de vista acadêmico, eu sou professor titular, como eu já havia dito, desde 2010. Eu já publiquei mais de 100 artigos científicos em revistas da área de química, basicamente química orgânica, e já orientei mais de 40 teses, enfim, prêmios de produtividade. Então, eu tenho uma vida acadêmica que eu considero dentro daquele padrão que se espera e, na verdade, estou oferecendo o meu nome como candidato na bancada geral para poder realmente contribuir. Na verdade, embora a eleição seja feita como uma candidatura individual, eu faço parte de um grupo de colegas que, na verdade, pensa a universidade de uma forma muito parecida, né? A gente tem uma certa
convergência de opiniões, e que a gente se reuniu numa chapa que a gente chama Valorização Docente e Universidade Democrática. Então, eu gostaria de contar com o apoio da comunidade, o voto da comunidade, para que a gente possa representar os docentes de todas as categorias no Consul no próximo biênio. Professor Fernando, do Instituto de Química. Passamos agora, então, à professora Raquel Meneghello, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas aqui, companheiros de candidatura, né, para representação docente no Conselho Universitário. Eu também quero reconhecer a importância da Unicamp em fazer esse tipo de conversa entre os candidatos. Estamos aqui, aqueles que, de fato, querem chegar mais aos nossos colegas docentes, através dessa divulgação que a própria Unicamp fará para nós, e é muito salutar que isso seja mais uma modalidade ao nosso dispor, né? À nossa disposição, nas próximas eleições, sugiro que isso se repita, e essa daqui dá a inauguração para essa modalidade aí de conversa. Bom, eu sou professora titular do EFISH desde 2013, eu tenho mais de 30 anos de universidade, aqui como docente. Tenho publicado livros, artigos, tenho orientado muitos alunos. Minha área de pesquisa são os estudos sobre a democracia, estudos sobre partidos políticos e eleições, e sobre o comportamento político. Essa é a minha área maior de pesquisa, e nesses mais de 30 anos eu assumi uma série de cargos administrativos que me deram conhecimento razoável sobre o funcionamento da universidade, né? Não apenas como chefe de departamento, coordenadora de programa de pós, coordenadora geral de pós-graduação do EFISH, mas também como diretora de centro de pesquisas vinculado à GOSEM. Estive na pró-reitoria de pós-graduação, na gestão anterior do professor Tadeu, e estive em várias comissões, desde a antiga CADI até a CAI, enfim, eu fui conhecendo bastante a universidade, né? E há 3 gestões contadas com essa daqui, eu estive no Conselho Universitário. Na segunda gestão em que eu estive lá, eu fui nomeada pelo reitor para ser coordenadora do grupo de trabalho que constituiu ali uma proposta de revisão do Estatuto da Universidade. Um grupo de trabalho constituído de professores, alunos e funcionários, e que, então, apresentava uma nova versão do texto estatutário, que, na verdade, o nosso estatuto vigente teve, ao longo do tempo, uma série de transformações importantes. Nos anos 90, teve uma série de mudanças, mas ainda tem lacunas sérias sobre o funcionamento da universidade, sobre o reconhecimento das suas mudanças institucionais, sobre a adequação de uma série de modalidades, de unidades, de centro de pesquisa, que passaram a constituir a universidade e não estão lá reconhecidas. E algumas questões fundamentais, como, por exemplo, nos seus próprios princípios, a liberdade de cátedra nem está no estatuto vigente, né, como um texto escrito na lei, né, na nossa lei de funcionamento. Então, eu entendo que essa experiência e essa vontade de ver a universidade ser ainda mais importante do que ela é, a Unicamp, ser ainda mais produtiva, ser ainda mais moderna e de vanguarda, que ela já é, mas acho que isso faz parte do seu cotidiano e do seu funcionamento. Isso está um pouco permeando não apenas a minha candidatura, mas a candidatura da chapa a qual eu faço parte, que é essa chapa Valorização Docente e Universidade Democrática, né? Acho que todos nós ali temos um arranjo de pensamento, todos na mesma direção, né, de querer que essa universidade não apenas valorize os seus docentes, numa série de pontos, mas também que ela preserve, fortaleça e resguarde o que é o funcionamento e o seu cotidiano democrático. Então, enfim, eu estou à disposição das perguntas que serão feitas aqui, e mais fecho minha apresentação. Obrigada, professora Raquel. Em seguida, passamos, então, ao professor Antônio Tonzé Meirelles, da Faculdade de Engenharia de Alimentos. Então, eu gostaria de iniciar agradecendo a diretoria da Unicamp pela organização do debate. É algo realmente importante, né? E cumprimentar aí todos os meus colegas candidatos, né? Para que a gente mantenha essa discussão que é importante para o futuro da universidade. Vou me apresentar. Eu entrei na Unicamp como aluno de graduação na Engenharia de Alimentos em 1976, me formei em 80, fiz o mestrado aqui também, fiz o doutorado fora e me tornei professor já como doutor em 1987. Eu sou
professor titular da FEA. Já como professor, eu fiz um segundo doutorado na economia, né? Tenho uma carreira acadêmica aí já bastante consolidada, orientei cerca de uns 80 trabalhos entre mestrado e doutorado, ganhei alguns prêmios. Logo no início da carreira, eu fui prêmio Jovem Cientista do CNPq, e depois 2 vezes Zeferino Vaz, no início desse século, na década passada, e recentemente ganhei também um prêmio como escritor, né? Mas de um livro de engenharia, né? Ganhei o prêmio Jabuti de um livro que a gente organizou na área de ensino, né? Então, esse é um pouco o perfil acadêmico. Administrativamente, no início da carreira, fui vice-coordenador de graduação, vice-coordenador de extensão e de coordenação de programa, mas, recentemente, fui coordenador da pós da FEA e também diretor da faculdade. Então, também acumulei uma experiência administrativa razoável, oportunidade na qual eu atuei bastante no Conselho Universitário em função da faculdade, né? Eu acho que o nome, eu também estou vinculado a essa chapa, que o nome é Valorização Docente e Universidade Democrática, ela reflete bem o que eu acho e o que eu penso, e que foi um pouco da minha atividade nesse período no Conselho Universitário, né? Acho que a gente perdeu alguns direitos relevantes no passado recente. Tem algo que está fora da esfera da universidade, que é a questão do teto, né? Mas tiveram decisões das quais eu discordei, que são internas à universidade, o corte das GRs, né, os 30%, a desvinculação da livre docência do processo de progressão para associado, né? Acho que o grande problema disso é desvalorizar aquilo que é a principal característica da universidade, né? A gente sabe que são os recursos humanos, em particular os docentes, a questão essencial para a gente ter uma universidade com o padrão de qualidade que a gente tem na Unicamp, com a possibilidade de formar alunos com esse nível de qualidade, e com a possibilidade de ter recursos, inclusive, para fazer as nossas pesquisas funcionarem. Então, acho que esse é um ponto central que a gente deveria vocalizar. A gente vocalizou na época em que esteve no Conselho Universitário, e que eu gostaria de voltar a vocalizar para voltar, inclusive, a garantir esses direitos. E hoje a gente sabe o quadro que a gente tem no país, os riscos para a universidade são muito grandes, né? Então, preservação da democracia e da nossa capacidade de lutar para manter a autonomia é algo que eu considero essencial nesse novo período, né? Então, também é algo que eu ponho aí como central na candidatura minha e do conjunto da chapa. Obrigada, professor. Vamos, então, agora, na sequência, com a professora Ana Bentes, do Instituto de Estudos da Linguagem. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer à Unicamp pela iniciativa em promover esse debate, que é muito importante que a gente tenha novos canais de comunicação entre os docentes. Eu acho que esse pode ser um caminho interessante, né, a Unicamp sediar esse tipo de interação, né. Eu sou professora do Departamento de Linguística da Unicamp desde 2001, e tenho atuado fortemente na graduação, na pós, como todos os meus colegas, inclusive na extensão. Tenho atuado também na organização de desenvolvimento de programas interinstitucionais, tanto aqui quanto fora daqui, fora da Unicamp, não é? Dentro da Unicamp, eu participei de vários projetos interinstitucionais, especialmente envolvendo o ensino de língua portuguesa para o Estado de São Paulo. Participei e coordenei várias turmas do TEIA do Saber, logo no início da década de 2000. Também participei do Redefor, que foi um grande programa de qualificação docente no Estado de São Paulo. Coordenei o programa de PIBID, o recente, de iniciação à docência, e também PROCADES. Sou coordenadora do Centro de Pesquisa Margens e coordenei também, durante 2 biênios, o GT da minha área, a GT de Linguística Textual e Análise da Conversação, na Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras e Linguística. Diferentemente dos colegas todos, eu tenho menos experiência administrativa dentro da Unicamp, apesar de ter tido fora dela,
quando fui professora em outras universidades. Mas, como docente, quero dizer que nós todos, como docentes, somos capazes, não é, de participar dessas instâncias. E a instância como Consul, que é a instância superior da universidade, ela depende muito de uma combinação importante, que é de experiência e novidades, experiência e inovação. Então, eu acredito que essa minha experiência diferente, com grupos de pesquisa diferentes no Brasil e com pessoas diferentes, possa ajudar a compor uma bancada no Consul que seja representativa dos docentes. Nos últimos tempos, eu tenho falado bastante do problema da valorização docente, tanto dentro do meu instituto quanto fora dele. Atualmente, eu faço parte da congregação do meu instituto e sou membro do Conselho de Representantes aqui da Unicamp, fui eleita pela comunidade. Então, eu acho que essa nossa proposta, a proposta da chapa, a valorização docente e a Universidade Democrática, nesses dois eixos, é uma proposta, de fato, de tentar produzir uma interação mais forte dentro da comunidade, principalmente em relação a pontos que são sensíveis para os docentes todos. Então, essa é a minha apresentação. Eu não sei, acabou o meu tempo. E eu agradeço, então, novamente aos colegas. Estou aqui à disposição para as perguntas que se fizerem necessárias. Obrigada, professora Ana. Vamos, então, uma sequência ao professor Cristiano Lira, da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação. Eu peço que vocês prestem atenção no tempo. Boa noite, colegas. Eu também quero agradecer a iniciativa da Unicamp, né, que coloca, né, dá visibilidade a essas candidaturas ao Conselho Universitário e coloca o foco na importância delas, né. Como eu estou na Unicamp há muito tempo, né, e eu fui quase que acanhado de fazer uma apresentação, né, mas eu sou Cristiano, né, Lira Filho, me apresento na chapa como Cristiano Lira. Eu nasci e cresci em Recife, terminei o curso secundário, né, eu tive uma bolsa de estudos, terminei o curso secundário nos Estados Unidos, mas voltei para Recife e fiz o curso de Engenharia Elétrica na época da redemocratização, na época de reabertura dos centros acadêmicos, né, que a gente chama diretórios acadêmicos lá. Fui presidente do diretório de engenharia, que é um diretório muito ativo, né, numa época que nós, né, lideramos como grupo, como diretório, né, essas iniciativas, né, pela redemocratização, de representação, de participação. E eu terminei o curso de forma semelhante ao Fernando, né? Eu comecei a carreira profissional trabalhando na Companhia Hidrelétrica de São Francisco, né? E eu trabalhei pouco mais de um ano, pedi demissão e vim fazer mestrado na Unicamp, né? Eu acho que essa apresentação mostra um pouco porque eu vim para cá, né? Quer dizer, a Unicamp era dos centros universitários brasileiros, aquele onde mostrava mais oxigênio naquele momento de redemocratização, né? Eu acho que isso é uma coisa forte no que a Unicamp veio a ser, né? E eu imaginava vir para cá e voltar rapidamente para Recife, onde a gente respirava, né, o ar de participação política, né, das iniciativas democráticas. Mas a vida tomou contra, acho que é a meu favor, né? Eu sou professor da Unicamp há 41 anos, né? Entrei como o que acontecia na época, né, como MS1, e sou professor titular agora no final desse ano, há 25 anos. Né? E eu sempre fui muitas coisas, né? Quer dizer, as oportunidades que a Unicamp oferece, né? As oportunidades de ensino, de pesquisa, de conviver com pessoas muito estimulantes, né? De coordenar grandes projetos de pesquisas,
com as entidades governamentais, com empresas do setor elétrico, né, de orientar, participar do mundo acadêmico internacional, né, o que foi a Unicamp. E fui muitas vezes chefe de departamento, fui coordenador de pós-graduação, diretor da faculdade. Sou atualmente Por favor, conclua, professor. representante dos titulares na congregação e no conselho universitário, né? E participo da chapa Valorização Docente e Universidade Democrática, que espelha muito bem o que tem sido a nossa atuação, né? Acho que o professor Tom Zé foi muito feliz em espelhar os pontos que nós temos atuado no Conselho Universitário, e é nessa linha que eu gostaria de continuar a atuar, se reconduzida a representação dos professores titulares, né? Obrigado. Obrigada, professor Cristiano. Vamos, então, ao professor Gilmar Barreto, também da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação. Boa noite a todos, a todas. O meu nome é Gilmar Barreto, sou da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação. Eu estou há 42 anos aqui na universidade, sendo 36 como docente. Podia estar em casa, aposentado, etc., mas a gente tem boas ideias e a gente quer ver que essas ideias sejam implementadas aqui no ambiente universitário. Eu fui já coordenador associado do Centro de Manutenção de Equipamentos, do SEMEC, então pude conhecer todas as carências de todos os institutos e faculdades. Fui coordenador de logística da Convest, então também pude conviver com todos os institutos e faculdades também, vários professores. Trabalhei na Convest, aplicando prova, participando do Rede4, como a Ana já falou, e você acredito que eu posso contribuir com algumas ideias simples que não envolvem muito dinheiro. Hoje os recursos, infelizmente, são muito escassos. A caça ao ambiente universitário é extremamente intenso. No entanto, a palavra universidade deve ser muito preservada. Em 2012, nós tivemos a oportunidade de criar, lá na Engenharia Elétrica e de Computação, apesar da gente estar na área tecnológica, um curso chamado História e Filosofia da Engenharia Elétrica e da Computação. É um curso a nível de pós-graduação, os alunos de graduação podem participar desse curso, e você vê o seguinte: a importância da história e da filosofia. Então, esse ambiente de cátedra, de universidade, de oportunidade de sempre estar aprendendo, como o professor Cristiano já falou aqui, ele deve ser sempre valorizado. E eu acho que vocês terem uma voz independente, vocês olharem a minha página lá, tem meu telefone, tem meu correio eletrônico e tem um convite para vocês irem tomar café lá na Elétrica, para a gente trocar ideias e sempre valorizando a universidade pública e gratuita e um ensino de qualidade. Eu acho isso muito importante. Então, peço o seu voto. Eu sou candidato ao nível de carreira MS5, Gilmar Barreto. Muito obrigado. Obrigada, professor Gilmar. Em seguida, professor Jaime, português, da Faculdade de Tecnologia. Boa noite. Eu também agradeço a oportunidade que a do Unicamp deu de fazer o debate. Eu comecei a minha carreira acadêmica aqui na Unicamp há 27 anos atrás, na Faculdade de Engenharia Elétrica, né? Antes disso, eu me formei em engenheiro eletricista na Federal de Pernambuco, fiz o mestrado na Engenharia Elétrica, aqui na FEC, né? Na FE, e depois eu fiz o doutorado na Alemanha.
Nos 20 anos que eu participei aqui na engenharia elétrica, eu sempre, em paralelo com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, eu participei de atividades administrativas, né? Desde comissões de graduação, pós-graduação, extensão, a própria congregação, fui chefe de departamento, me envolvi com a reforma curricular da graduação, que já faz bem um tempo grande, né, em 2000, e depois eu fui, em 2012, para a Faculdade de Tecnologia, teve a abertura do curso de Engenharia de Telecomunicações, e eu me tornei professor titular lá em Limeira. Eu atuei também, eu digo, em termos administrativos, na área de telecomunicações, na Sociedade Brasileira de Telecomunicações. Coordenei tecnicamente simpósios, tanto nacionais quanto internacionais, e aceitei o desafio de coordenar em 2017, próximo a Limeira, o 35º Simpósio Brasileiro de Telecomunicações. Eu acho que em termos da minha motivação para participar, né, pela primeira vez de uma eleição para o Consul, eu queria colocar, é claro, que a situação financeira atual das universidades é uma das motivações, mas eu acho também que há mudanças, né, que são na sociedade não só brasileira, mas no mundo inteiro, em termos do perfil dos ingressantes nas universidades, e eu diria até do perfil dos alunos que a gente vem formando, com alguma coisa que a gente não pode negar, que há uma revolução aí, indústria 4.0. E eu queria colocar claro que eu acredito que não existe desenvolvimento em pesquisa e desenvolvimento do país sem a universidade pública, não é? E acredito também no ensino público, e depois aqui no debate a gente pode comentar algumas coisas. Obrigado. Obrigada, professor. Agora o professor José Jeromel, também da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação. Muito obrigado, professora Silvia. Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer, saudar aqueles que aqui nos ouvem e nos assistem, aqui neste auditório da Unicamp. Também saudar aqueles que nos assistem através da internet. Gostaria de saudar os colegas aqui da mesa, que participam, eu acho, de um ato muito importante, que é um ato que corresponde a uma eleição. Eleição é a coisa mais importante que temos no nosso dia a dia, na perspectiva, sobretudo, de formatar os representantes docentes do Conselho Universitário. Eu sou independente do ponto de vista de ideias e de ações. Gosto de discutir as questões que nos chegam ao Conselho Universitário sem ter uma opinião de grupos ou de chapas. Ao contrário, minha perspectiva é que possamos, com a diversidade de ideias, fazer uma gestão dentro do Conselho Universitário de maneira mais profícua e mais benéfica à universidade. Eu saúdo a Unicamp pela perspectiva de nos dar esse espaço, porque ele coloca um pouco em igualdade todos nós que usamos o ambiente, digamos assim, seja institucionais para a campanha, seja da Unicamp, seja da própria Unicamp. Gostaria de ressaltar, sobretudo, que fazemos isso aqui através da internet, eletronicamente, sem filipetas em papel e sem cartazes em papel.
coisa que eu acho que não cabe dentro de uma universidade de vanguarda como a nossa. Eu estou na Unicamp, na verdade, há um pouco mais tempo, mas como professor há 44 anos. E dentro desses 44 anos, eu fiz o mestrado, me formei em 75, fiz o mestrado em 76. Em seguida, fiz algo que eu gostaria de salientar, que é muito caro para mim. Eu fui para a França, onde eu fiz o doutorado de Estado, que é um título bastante prestigioso e que colocou em evidência a minha carreira e, acho que em evidência, a própria Unicamp. Eu acho que eu posso dizer que eu ajudei a construir a nossa universidade de sua excelência. Nesse sentido, eu gostaria de mencionar que eu sou um professor da Unicamp, um engenheiro colocado entre os 1% mais citados do mundo. E acho que isso faz, dentro desta perspectiva, a minha contribuição de toda uma vida para a nossa universidade. É por este motivo, nesse momento que o nosso país vive, a educação vive, e nos momentos difíceis que vão chegar, é que eu estou aqui na perspectiva de participar do Conselho Universitário para ajudar a proteger a nossa universidade dos perigos que se avizinham. Muito obrigado. Obrigada, professor Jeromel. E agora, então, o último, Sávio Cavalcante, também do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Por favor. Oi, boa noite a todos e todas. Bom, meu nome é Sávio Cavalcante, sou professor do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Saúdo todos os colegas aqui na mesa, a iniciativa da Unicamp. Sou atual chefe do Departamento de Sociologia e atual representante da bancada MS3. Muito rapidamente, como todos aqui têm uma experiência mais longa na Unicamp, eu vou ser obrigado a dizer que também estou desde o início dos anos 80, mas eu não lembro muito bem. Foi em 83, na turma da creche da Unicamp. Minha mãe, ela trabalhou aqui por quase 30 anos no Instituto de Física, né? Enfim, e eu me formei aqui na Unicamp, fiz o mestrado, doutorado, dei aula em outras universidades públicas, na Estadual de Londrina, na Unesp também, e desde 2014 aqui na Unicamp. Meu campo de pesquisa, acho que é importante dizer isso, ele concentra-se nas áreas de sociologia do trabalho, sociologia das classes sociais e teoria sociológica. E eu tenho, nos últimos anos, pesquisado a construção social de valores como igualdade, liberdade, mérito e justiça, de acordo com as diferentes acepções que isso encarna nas classes sociais, de acordo com a literatura especializada nesse campo. E, enfim, eu tenho como proposta, né, de continuar minha atuação no Consul, a defesa intransigente, né, da universidade pública, da importância do financiamento público para suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, e a necessidade de trabalhar cada vez mais as alternativas que precisam ser construídas mais concretamente para que os docentes mais jovens não tenham suas expectativas de ascensão na carreira, e de remuneração e de valorização simbólica também frustradas, né? Eu acho importante dizer que eu estou me candidatando de novo à revelia do que muitos amigos me aconselharam, dado a carga intensa de trabalho que ela tem sido colocada a nós, de uma geração que a gente, ao mesmo tempo que faz tudo isso, também está aprendendo de alguma maneira como fazer da melhor forma. Mas a participação no Conselho Universitário agora eu acho que é essencial por um contexto que me assusta bastante, né, por fazer parte da sociologia, por fazer parte de um campo de pesquisa que tem sido atacado das formas mais grotescas possíveis e que é uma forma de resistência, de sobrevivência. E imagino que todos aqui compartilham desses valores e por isso que é muito importante e aí, um último ponto a respeito da minha inserção também na chapa, valorização docente Universidade Democrática, se explica
pela fundamental importância de trabalhar coletivamente com os colegas, algo que eu faço profissionalmente, mas também nesse nível de representação. Obrigada, professor Sávio. Peço, então, que a professora Adriana faça a sua colocação usando o tempo de 3 minutos. Professora Adriana, que é do Instituto de Economia. Então, boa noite. Então, eu sou Adriana Nunes Ferreira, do Instituto de Economia, e eu sou candidata a representante da bancada MS3, no Consul. Então, como o Sávio falou, né, nós somos uma chapa que compartilha das mesmas ideias, de modo geral, sobre o que seja a universidade, qual é o papel da universidade pública, né, na sociedade. E todos nós estamos muito assustados com o ataque que essa universidade pública, laica, gratuita, está sofrendo nesse momento. Então, nós pensamos que o Consul, nesse momento, tem que ser fortalecido pela atuação conjunta de companheiros que compartilham de ideais relativos a uma universidade verdadeiramente democrática. Então, como representante da bancada MS3, há algumas preocupações concernentes a essa categoria que vão aparecer muito na minha atuação, que dizem respeito aqui ao primeiro eixo das nossas propostas, que é a valorização docente. Essa categoria, especialmente, vem sendo enfrentando muitas dificuldades primeiro por um regime previdenciário desfavorável, já de saída, né, já começa assim. Também a categoria que mais sofreu com cortes nas GRs, porque muitas vezes ocupa posições, né, de administração, essas GRs não estavam incorporadas ainda, então isso, de fato, significou uma perda salarial, uma perda de remuneração, e uma falta de perspectiva de progressão na carreira, agora com essa recente desvinculação do concurso de livre docência com a progressão na carreira. Então, a gente pensa isso como uma perda de direitos, que só aconteceu aqui na Unicamp, nas universidades estaduais paulistas, né? Não houve isso nem na USP, nem na Unesp, e pensamos que isso é um ponto que deve ser trabalhado no Consul, né, no sentido de reverter essa decisão. Eu tenho um ponto que me é muito caro por estar agora coordenadora de graduação, então eu tenho muito contato com os alunos, e um outro aspecto da universidade democrática, que é o nosso segundo eixo aqui, né, da nossa chapa, além de resistir às pressões extremamente antidemocráticas que vêm de fora, é ampliar as medidas de permanência estudantil. Quer dizer, houve um avanço, né, na inclusão. Conclua, professora, por favor. No ingresso dos estudantes, mas precisamos avançar na institucionalização das medidas de permanência. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Adriana. Então, agora vamos passar para a segunda fase do nosso debate, ou segunda etapa, não sei, melhor palavra. Então, nós sortearemos agora das duas caixas, né, pergunta e resposta, um nome de um professor. O professor que fará a pergunta tem 1 minuto para fazê-la. A resposta deverá ser completada em 3 minutos e a réplica de quem fez a pergunta deverá ser de 2 minutos. A partir de agora, eu vou solicitar que vocês cumpram o tempo. Eu, infelizmente, vou ter que interrompê-los, porque nós estamos com o tempo certo, mas no limite, ok? Eu agradeço muito. Eu vou sortear. O nome de vocês todos vocês foram colocados aqui. Precisa achar, está lá no fundo. Quem vai fazer a pergunta
É o Fernando Coelho. Parece, Fernando, que você está sempre em primeiro lugar aqui. Será que você vai ser o primeiro lá? Vamos à resposta. A Mega Sena já foi. E a última, Adriana Nunes. Fernando pergunta, Bom, Adriana responde. Adriana, eu vou trabalhar direto em cima de uma questão que você já começou a falar um pouquinho dela, mas eu queria que você expandisse isso, que é exatamente o que vem acontecendo na carreira, e principalmente os colegas que estão entrando na carreira no nível MS3, na falta de perspectiva de planejamento de carreira. Quer dizer, como é que você vê essa questão e como é que se pode, a nível de conselho universitário, trabalhar para que se reverta e que se abra a possibilidade dos colegas planejarem a carreira na entrada? Obrigada, Fernando. Bem, eu vejo essa como uma questão primordial, porque a gente está perdendo docentes, né? A gente está perdendo docentes e ganhando professores muito desestimulados, né? Justamente pela falta de perspectivas de progressão na carreira e a dificuldade de planejamento da carreira, né? Então, a nossa atuação tem que ser firme na reversão dessa desvinculação entre concurso de livre docência e progressão na carreira. Nós devemos lutar para que se volte atrás, porque esse é um desastre em termos do desestímulo mesmo, né? Provoca um desestímulo para esse docente que está entrando e que não consegue se planejar. A gente tem que atuar conjuntamente para mostrar como essa medida, primeiro, é uma jabuticaba campineira, que não faz sentido, e que pode ter, inclusive, um impacto orçamentário perverso. Por quê? Porque muitas pessoas podem, diante dessa dificuldade, já adiantar, vou fazer logo esse concurso de livre docência, fico com esse meu ticket na mão, já entro na fila, pode, talvez, ser um tiro que saia pela culatra, inclusive, em termos orçamentários. Então, é isso que a gente precisa mostrar para reverter isso. Em 2 minutos. Então, eu vou ser rápido para cumprir o tempo. Eu acho que realmente você tem razão. Acho que a gente tem que realmente ficar muito atento com isso. Eu acho que um outro ponto também que a gente deve considerar, que, embora a universidade, a gente sabe que, em determinados momentos, todas as justificativas elas são muito baseadas em recursos, né? E a falta de recursos leva a uma tomada de posição, mas eu acho que a gente tem realmente que tentar trabalhar no sentido de que falta de recurso é uma verdade, mas que medidas podem ser feitas que não sejam tão danosas para realmente a carreira como um todo. Então, suspensão do crescimento vegetativo natural da universidade, eu acho que é uma coisa que tem que realmente ser repensada. Isso é uma coisa que abre a perspectiva, que mantém os colegas devidamente motivados, fazendo planejamento, tentando, na verdade, ao longo da sua carreira, saber que pontos podem atingir. E isso é uma coisa que eu acho que a retirada disso é muito danosa. Então, eu acho que a gente tem que fazer sempre esse balanço, o pós e o contra, e tomar medidas que vão realmente na direção de tentar fazer economias, mas eu acho que a universidade tem uma opção de coisas que poderiam ser cortadas e não obrigatoriamente a nível da carreira docente e os impactos negativos que isso promove. Quem pergunta agora é Adriano. E quem responde... Cristiano Lira. Ainda nesse tema da valorização docente, eu gostaria que você, por favor, falasse. A gente está falando aqui da valorização docente na base da carreira, mas que você falasse da valorização docente no topo da carreira, e aqui abordasse o problema do teto
né, que é um problema que está aí sendo discutido. Se você pudesse desenvolver, falar um pouquinho qual é a sua posição e como você pretende atuar junto ao Consul em relação a esse teto salarial, eu agradeceria. Obrigado, Adriana. Bom, esse também é um ponto de desmotivação, né? E não que ele seja assim determinístico, mas é um ponto também que tem levado a desistência da carreira, e aí já numa idade onde pode se aposentar, não é? Mas desestímulo de pessoas que estão no topo da carreira, né? Acho que essa é uma questão que envolve essa questão que a gente colocada de uma maneira, não, isso sai do cenário do Conselho Universitário. De uma certa maneira, isso é verdade, né? Quer dizer, a nossa ação, é a ação dos dirigentes da universidade, nos meios externos, na Assembleia Legislativa, né? Agora, tem um lado muito importante nisso, né? Quer dizer, é o quanto você pauta esse tema, o quanto você dá visibilidade a ele e coloca isso como um tema no topo dos temas de interesse da direção máxima da Unicamp, né? Quer dizer, aparentemente, né, quer dizer, a questão que você coloca, né, sobre isso é que não há nada o que fazer. A gente só tem que olhar para fora e com isso a gente deixa de ter ação coletiva, né? É curioso porque às vezes até, quer dizer, colegas representando outras categorias, né, no conselho, eles têm quase que receio que o teto caia, né, que a legislação seja respeitada, né, com receio de que isso possa prejudicar, numa fase muito difícil, as reivindicações de outras categorias, né? Eu tenho impressão nisso que precisamos estar todos juntos e colocar voz nesse tema, né? Em todas as oportunidades, em todos os conselhos, né? Para que isso esteja no topo das preocupações da direção da universidade. Obrigado, Adriana. Professora Adriana, 2 minutos. Obrigada, Cristiano. Eu concordo totalmente com você. Acho que esse é um tema que precisa ser esclarecido, inclusive entre os docentes, dentro da nossa comunidade. Acho que falta ainda um papel de esclarecimento da nossa comunidade sobre isso, sobre a importância, na verdade, da valorização docente em todas as etapas da carreira, né? E também, enfim, em todas as outro assunto, né? Em todas as atividades, né? Mas acho que isso é um ponto que você tem, eu concordo completamente. Também em relação à atuação junto ao Consul, outro ponto que você coloca é que a gente coloque isso na pauta. E essa é uma outra vantagem, eu diria, um outro sentido de a gente estar da gente ter montado essa chapa, né? Da gente ter alguns assuntos que a gente também paute, que a gente não fique, o Consul não fique sempre recebendo as pautas que vêm, né, e fique sempre se defendendo ou se atuando em reação a pautas que já vêm prontas, mas que nós façamos as nossas pautas, né, que a gente traga as pautas. Então, você tocou nesse assunto, concordo plenamente. Obrigada. Vou torcer para sair. Sávio pergunta. Gilmar responde. Sou Gilmar. Eu vou pegar um tema que, nesse período em que eu participei, até o momento no Consul, me pareceu muito importante, que é a comunicação com a comunidade externa. Por que eu estou dizendo isso? Uma parte das discussões a respeito da escassez de recursos, as medidas que foram tomadas, né, em relação a esse tema, a forma como isso é comunicado para a sociedade externa pode parecer que estava sobrando coisas aqui. E que isso, evidentemente, precisa ser enfrentado, né? Esse tema, ele é uma evidência,
Mas quais seriam as maneiras para poder estabelecer uma comunicação externa que valorize o que está sendo feito aqui? Acho que tá. Muito obrigado pela pergunta. Acho que é uma oportunidade não só da gente valorizar o que é feito aqui dentro da nossa universidade, mas mostrar a importância da nossa universidade para toda a comunidade. A nossa Unicamp, se você sair aí e fizer uma pesquisa, o que é a Unicamp, eles vão dizer, não querendo desmerecer o professor Aoki, que está aqui na mesa, que é o hospital. A Unicamp não é o hospital. A Unicamp gera conhecimento, a Unicamp forma professores das outras universidades. Eu acho que a gente tem professores em todos os estados brasileiros, atuando em todas as universidades federais. Hoje, a Faculdade de Engenharia Elétrica tem um programa DINTER, formando professores da Federal Tecnológica de Campo Mourão. Então, nós se deslocamos para lá, demos os cursos de pós lá em Campo Mourão. Quer dizer, existem centenas de projetos atendendo toda a comunidade externa, toda a sociedade brasileira. O vestibular indígena, queira ou não queira, apesar das intensas deficiências que existem hoje quanto à permanência desse pessoal, é uma iniciativa louvável, mas a gente teria que trabalhar para que esses indígenas permaneçam aqui na universidade e mostrar para a sociedade que a Unicamp não é só o hospital. Como fazer isso? Nós temos que utilizar o espaço da imprensa e divulgar a cada dia, a cada oportunidade, as nossas atividades e a importância dessas atividades para o dia a dia das pessoas. Eu acho que esse é um dos caminhos. Eu agradeço, professor. Agora tem 2 minutos, né? Eu acho que é só um complemento, eu vou no mesmo caminho, mas talvez coloque um ponto além desse, que é tentar discutir e ampliar os espaços em que a própria gestão da universidade e os conselheiros consigam mostrar que a escassez de recursos, evidentemente, tem uma dimensão objetiva, não vai ser criado nada, mas tem também uma dimensão de escolhas políticas, né? Escolhas políticas que foram feitas no passado, estão sendo feitas agora e podem continuar a ser feitas no futuro. E é sobre elas que, aí, claro, trago um pouco da minha área de pesquisa e estudo, a gente não está numa ilha que não existam interesses que questionem a existência da universidade. Esses interesses precisam ser enfrentados, nós precisamos apontar quem quer destruir a universidade para conhecer essas motivações. E esse debate precisa ser feito de maneira coletiva, pela comunidade interna, na medida em que, infelizmente, nos últimos anos, foram abertos espaços aqui para grupos que tinham como interesse destruir a universidade pública, né, questionar a sua eficiência, que vieram falar em diversas instâncias, como se, e isso está gravado, né, como se a existência do uso de recursos públicos incentivasse corrupção, como se só houvesse desvios, o que foi muito ruim para a imagem da universidade e, enfim, é esse debate que é também político, a gente precisa fazer, mas concordo com tudo que o senhor falou a respeito de mostrar o que tem sido feito aqui, a repercussão, né, de tantas pesquisas de diferentes áreas que vão ter um impacto direto na vida das pessoas. Ana Bentes pergunta. Raquel responde. Por favor, Ana. Raquel, eu gostaria de perguntar para você, um pouco a gente tem feito essa discussão na nossa chapa um pouco, não é? Somos uma chapa, mas, na verdade, temos
pensamentos diversos, plurais, não é? Não estamos todos juntos pensando tudo a mesma coisa. Acho que é muito importante que a gente saiba que tem princípios comuns, mas que a gente também pode ter diferenças em relação a várias questões, não é? Mas, em relação a uma questão que você colocou na sua apresentação, e eu gostaria que você falasse um pouco mais, que é a necessidade de rever o Estatuto da Unicamp, um projeto e um trabalho no qual você esteve envolvida nos últimos anos. Obrigada, Ana, pela pergunta. Antes de começar a responder, eu vou fazer só menção à sua própria apresentação da pergunta, falando sobre a nossa chapa, né? Que nós não somos homogêneos, não somos mesmo, né? Nós pensamos muitas coisas de maneira diferente, mas nós temos um fio condutor de princípios e de valores que é o que motivou que nos agregássemos nessa proposta, né? Então, acho que você começa bem a pergunta lembrando disso, e isso também faz a ponte para eu responder especificamente o que você fala sobre a necessidade de revisão do Estatuto, né? A necessidade não é apenas porque você tem que adequar 50 anos de história num texto legal. Não é apenas isso, né? É porque há uma série de mudanças da universidade, uma série de avanços que houve e que não estão reconhecidos ali. E uma série de questões que estão superadas, né? Que nós precisamos, de fato, redimensionar. A própria composição do Consul, eu vou ficar retida nisso porque eu acho que é importante. A composição do Conselho Universitário, que é algo que eu gostaria que nós discutíssemos mais ali, é algo que precisa ser revisto, né? No seguinte sentido: uma série de unidades e de órgãos novos apareceram na Unicamp nesses anos e não tem a sua representação. Nós temos uma carreira nova de pesquisador que não tem esse reconhecimento. E mais, nós precisamos nos aproximar, sim, da comunidade externa. Já foi dito aqui pelo Sávio isso, pelo Gilmar, essa questão. O que precisa nisso, né? Uma das propostas ali que emergiram nesse GT, que propôs um novo texto, era trazer a representação da Assembleia Legislativa para dentro do Consul, né? Fazendo uma ponte que, às vezes, parece que não existe, né? Porque nós conversamos o tempo todo com a Assembleia, né? Nós temos essa relação ali. Uma série de questões estão vinculadas a isso. A questão do teto, a questão do orçamento, a questão do nosso funcionamento está ali, e isso não aparece na própria composição. Acho que nós teríamos um ganho enorme se nós nos aproximássemos com essa composição um pouco mais ampla com a comunidade externa. Nessa gestão, nós tivemos uma forma de condução da atual reitoria sobre a discussão do Estatuto, que foi, na verdade, retirar da discussão mais ampla, seguindo, né, a continuidade, a sequência do texto, como ela esteve na gestão passada, para ser colocado apenas esporadicamente textos que unilateralmente fossem considerados importantes para colocar para a discussão nossa, né? Acho que isso tem, enfim, é maneira de trazer a questão, de conduzir a questão que essa administração encontrou, mas acho que o Conselho Universitário perdeu a sua capacidade de discutir a sequência daquele texto todo e de questões que ele próprio acha importante discutir. Então, acho que essa é uma forma de atuarmos para modernizar e para atualizar a universidade. Professora Raquel, professora Ana, 2 minutos. Há uma série de questões que poderiam ser tratadas em relação ao Estatuto, e uma delas, eu diria, que seria não só a representação, acho que a Raquel levanta muito bem isso, mas gostaria que você comentasse mais um pouco o problema da comunicação, né, da nossa comunicação com a comunidade, dessa ideia de representação mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente sabe muito bem que é óbvio que é muito difícil, nós, professores, com todas as atividades que temos, de extensão, de pesquisa, de ensino de graduação de pós, de assessorias, de participação nesses diferentes, o professor Gilmar estava lembrando aqui, dos nossos programas interinstitucionais, a formação de quadros para o Brasil inteiro. Então, a Unicamp tem muitas responsabilidades nisso. Mas, de qualquer maneira, eu tenho sentido bastante o fato de que o Consul tem uma metodologia bastante complicada em relação à discussão das pautas. Acho que a Adriana também levantou isso, que
essas pautas importantes, né? Quer dizer, não quer dizer que tudo, uma vez a gente conversou, né, Raquel, tudo vai ser discutido por todos, não é isso. Mas existem temas que deveriam ter uma metodologia outra, né, de trabalho no Consul, e eu acho que eu gostaria que você falasse sobre isso. Então, por exemplo, o problema do estatuto é não é? O problema mesmo da comunicação dentro da universidade, entre o Consul e a sua comunidade é outro, e o problema da comunicação com a sociedade, né? Então, eu acho que esses são 3 eixos importantes que a gente podia tentar compreender melhor e tentar ter propostas para isso, não é? E eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Obrigada, professora Ana. Quem pergunta é a Raquel. Ah, não tem tréplica, é só réplica. Não, só réplica, gente. Quem responde, o Tom Zé. Ela fez a réplica, que é o que está na regra. Professor Tom Zé, a minha pergunta vai para um campo um pouco mais amplo do que a própria universidade e diz respeito ao papel do Consul na situação em que vivemos, né? Estamos todos muito preocupados com o que vem acontecendo com a política de educação no país. Essa é uma das motivações de que nossa chapa tem até para se agregar e trazer como proposta as nossas ideias aqui. Nós sabemos que são uma série de grupos e segmentos que vão sempre jogar contra o uso do recurso público para a educação na universidade. Nós temos visto as últimas decisões do governo federal sobre corte de bolsas, sobre, enfim, cerceamento de determinadas importantes liberdades de expressão, de organização. Isso não atingiu a Unicamp diretamente ainda, né? E hoje nós vimos uma nota muito importante que o CRUESP anunciou, né, exatamente fazendo menção ao papel que as universidades públicas paulistas têm na defesa da educação pública gratuita, dentre as quais aqui a Unicamp. Então, eu gostaria que você nos dissesse como o Consul pode pautar essa questão, né? Se você vê o papel do Consul para essa pauta, como que ela deve ser, o que você sugeriria para pautar esse problema, para que nós cada vez mais tenhamos condições de rebater essa onda que vem avassalando aqui a universidade brasileira. Então, Raquel, muito obrigado pela pergunta. Eu acho, quer dizer, estou aqui há um bom tempo como aluno de pós na época. Eu acompanhei a intervenção da época do Maluf, né? Como já professor, acompanhei a greve da autonomia. Eu acho que tinham 2 coisas nesses momentos que caracterizaram a Unicamp. Hoje elas estão assim um pouco perdidas, vamos dizer. Mas que era, de um lado, uma mobilização grande, quem se lembra da greve do período da intervenção, né? Acho que nunca houve um movimento tão massivo na Unicamp, e na época da autonomia também foi algo de dimensão muito grande. Então, um peso naquilo que era a mobilização da comunidade acadêmica, né? Em um outro lado, a Unicamp sempre teve uma rede de apoio, né? Contatos com o mundo externo, com o mundo da política, muito forte, né? Quantas pessoas que foram secretários, ministros, né, saíram aqui dos bancos da Unicamp. Era outro período, né? Era um momento em que a gente tinha, aí na política geral, pessoas com diferentes perspectivas ideológicas, mas que valorizavam a universidade, o ensino, e hoje a gente está diante de adversários de um outro nível, mas esse apoio é muito importante também. Na questão mobilização, parece que a gente está invertendo o sinal, né? A gente tem dia 15 aí, um dia de luta pela educação. Na minha faculdade, a gente teve uma assembleia hoje com 50% dos professores, alunos, acho que cerca de 1/3 fizeram assembleia agora à tarde, e é unânime o apoio ao movimento, certo? Na rede de apoio, que eu acho que é o grande papel do Consul, você falou da questão do estatuto, né? A gente tinha que ter mais contato com as instituições do Estado, por exemplo, para ter esse apoio. Agora, a gente tem uma coisa que é extremamente importante: todo mundo que assiste uma palestra da Inova vê lá uma rede de empresas que foram catalisadas a partir da Unicamp, né? Onde que estão essas pessoas, né?
Por que a gente não organiza e chama essas pessoas para virem aqui, né? Nós temos, na nossa faculdade, imagina, na elétrica também, com certeza, em outras faculdades, um monte de ex-alunos que ainda sentem saudades desse lugar. Sabe a importância que essa universidade teve na formação dessas pessoas e que estão em cargos extremamente importantes das indústrias nacionais, multinacionais, né? Porque a gente não gera uma atividade de chamar essas pessoas para a defesa desse patrimônio. A questão aqui que a gente está discutindo é não só jogar fora a formação das pessoas, mas o impacto que tem isso na ciência e tecnologia nacional. A gente ouvir falar que 99% das pesquisas no Brasil são feitas em universidades particulares, né? E o CROESP está aí identificando claramente que é exatamente o oposto, né? E isso passar batido, quer dizer, a gente não pode deixar isso, né? Mas a gente tem que envolver mais do que as nossas vozes. Conclua, envolver professor. Pessoas com pressão de massa, mas envolver pessoas que tenham influência nas esferas institucionais de poder também, seja na sociedade civil, seja no poder estatal. O Consul pode ter um papel importante nisso. Professora Raquel, 2 minutos. Obrigada pela resposta, Tonzi. Eu acho que você vai na direção aqui das nossas preocupações todas. De fato, o Consul tem, sim, um papel para ter essa voz ativa. O Conselho Universitário tem, sim, que ser um órgão e manifestar-se como órgão máximo dessa universidade, eventualmente juntando-se com os 2 outros conselhos universitários das paulistas públicas, mas com os outros conselhos universitários das federais e de outras privadas que estejam, de fato, se colocando contrariamente ao que vem acontecendo com esse desmonte do ensino universitário, né, público e privado, mas é um desmonte do ensino público por si, né, por conta de que a possibilidade de intervenção é enorme, como já vem ocorrendo nas federais. No Estado de São Paulo, acho que nós temos, sim, que nos precaver sobre isso. Não sabemos ainda exatamente como serão as diretrizes para a condução dessa nova política, dessa nova visão do que deve ser o ensino e a pesquisa dentro da universidade, mas você dá aqui, acho que o tom correto, eu concordo plenamente com você. Nós temos que pautar essa discussão, nos juntar com forças externas, e o Consul deve, sim, colocar, antes de mais nada, dentro da universidade, o apoio para que as muitas unidades, para que os muitos colegas, alunos, funcionários, professores, de fato, se organizem, se agreguem em torno dessa possível difícil defesa que será esse embate, né, que nós estamos tendo com outras forças contrárias ao próprio ensino público e ao uso dos recursos públicos na Universidade Pública Paulista. Obrigada. Obrigada, professora Raquel. Agora, quem pergunta é o Jaime, professor Jaime. Quem responde? Professor Jaime. Vamos sempre fazer. Quer pular, professor? Professor Jeromel, pergunta pelo professor Jaime, 1 minuto. O professor Jeromel tem 3 minutos para responder. Por favor. A pergunta é similar a uma que foi feita aqui, só que o tópico é diferente. O ensino público no estado de São Paulo, como a universidade pública pode influenciar na melhoria desse ensino público antes dos estudantes chegarem aqui? Esse não é um problema atual, é um problema já longo. Como é que a universidade pode tomar a dianteira de influenciar a melhoria do ensino público fora da universidade, né, em todo o estado de São Paulo? Eu agradeço a questão, ela é extremamente atual e importante. Eu acho que o ensino público, antes de chegar na universidade, ele precisa ser mais prestigiado. A primeira coisa é garantir efetivamente salários e condições adequadas aos docentes que lá trabalham, inclusive aos alunos. É incrível como a gente pode ver no dia a dia da televisão, sobretudo no Nordeste, mas ocorre isso aqui no estado de São Paulo. Crianças que não têm nem mesmo um banheiro para que possam utilizar durante
o momento que esteja na escola. Vamos lembrar um pouquinho de Darcy Ribeiro, naquela monumental obra que ele fez de crianças na escola durante 8 horas. É absolutamente necessário que isso seja conquistado. As crianças devem estar na escola. É lá que deve aprender. Mas não é só matemática, não. É sociologia, é filosofia, com a maior amplidão possível. É isso que nós temos que lutar, inclusive através do Consul. O Consul, eu fui membro do Consul durante 6 anos, representando os professores titulares. É um lugar de debate extremamente democrático. Agora, eu acho que ele precisa ser mais proativo, dentro das perspectivas de colocar em clara evidência as barbaridades que se cometem hoje em dia com a escola pública e de excelência. Vou dar um exemplo atual. Eu também fui pró-reitor dessa universidade de pós-graduação. E acho inadmissível que bolsas nos dias atuais sejam canceladas. Isso não é possível. Sobretudo pelo fato de que as bolsas são concedidas através das avaliações dos programas. E elas foram concedidas há 1 ano atrás. Elas não podem ser canceladas. Elas têm uma maneira de ser e que deve ser pautada pela excelência e pelos objetivos da pós-graduação. Então, eu diria o seguinte, é importante que a gente possa dar maior atenção, sobretudo o maior tempo de ensino às nossas crianças. Eu agradeço ao professor Jeromel, acho que ele tocou num ponto extremamente importante, que foi o Consul ser mais proativo nesse sentido. Houve várias sugestões aqui em outros pontos, mas, como eu coloquei, eu acho que a gente está aqui para ouvir, debater e tirar ideias que a gente possa ser mais proativo nesse ponto, que é fundamental para a sobrevivência da universidade pública também, o ensino público anterior. E esse não é um problema só de agora. Obrigada. Quem pergunta é... Opa, peguei 2. Gilmar, professor Gilmar. Quem responde... Professor Jaime. Ficar entre os engenheiros. Então, tá bom. Que, aliás, são a maioria aqui. Jaime, a minha pergunta vai, de certa maneira, completando a pergunta que você fez para o professor Jeromel, que ele brilhantemente respondeu. Como o Consul poderia atuar no sentido de diminuir a evasão que ocorre dentro da nossa universidade? Ótima pergunta. Eu acho que eu coloquei aqui também um dos problemas que a gente tem, independente da situação econômica, é o perfil dos alunos que ingressam e o perfil dos egressos e o novo perfil de trabalho, né? Onde está a maior parte dos trabalhos dos nossos alunos, né? Acho que você mesmo colocou no início a questão de disciplinas iniciais básicas, onde a gente possa colocar questões da sociedade dentro da universidade, não é? De problemas sociais dentro da universidade, mesmo nos cursos técnicos. E eu acho que precisa pensar em alguma coisa, porque o mundo está mudando e está mudando rapidamente. E eu não tenho essas soluções, mas a gente tem que pensar nos nossos currículos, pensar cada um em sua unidade e reformular de alguma maneira os nossos currículos, como aconteceu na elétrica em 2000, que eu participei de um grupo que coordenava.
Eu acho que isso é preciso ser feito. Eu que estou agora em Limeira, que tem cursos com problemas mais específicos na entrada, são cursos novos, os campi são novos, não é um número desprezível de alunos, tem problemas específicos, então a gente precisa pensar isso. Eu não vejo... a primeira posição é colocar esse tema, não é, fortemente dentro da discussão. A réplica, então, de 2 minutos, do professor Gilmar. Um dos pontos, eu acho que ocorre a evasão de vários dos nossos excelentes alunos, afinal eles passam no vestibular extremamente seletivo, são 80 mil inscritos, 3 mil são selecionados. E existe, se vocês olharem no calendário lá da DAC, nós temos uma 10ª chamada que ocorre no final do mês de março. Quando eu estava lá na coordenação da Convest, na coordenação de logística, eu tive a oportunidade de participar de uma elaboração desse calendário. E eu nunca entendi por que demora tanto para fazer a última chamada. Quem determina a última chamada, vocês vão ficar surpresos, é o Santander. Porque a DAC quer que o aluno, quando vem aqui, tenha a carteirinha feita, pronta. E essa carteirinha demora 7 dias úteis para ser elaborada. É lamentável a gente colocar um aluno com 30 dias de aula e no dia seguinte ele já tem uma prova de cálculo ou de física 1. Esse aluno, ele provavelmente vai ser reprovado em todas as disciplinas, ele vai ser extremamente desmotivado, apesar dos colegas estarem ajudando, etc. O coordenador de curso fazendo tudo para esse aluno permanecer aqui, mas a chance de sucesso em qualquer disciplina, seja da área tecnológica, exatas ou humanas, vai ser muito difícil. Eu acho que a gente tem coisas muito simples para serem resolvidas aí, que podem melhorar a nossa universidade. Obrigada, professor. Agora, quem pergunta é o Tom Zé. E quem responde é o professor Fernando saiu. Pode ser, vocês concordam? Eu gostaria de salientar a presença do professor Francisco Aoki, Chico Aoki, aqui junto com a gente, que também é candidato. Pode ser? Tudo bem nesse sentido? Então, professor Chico Aoki, o senhor pode responder. Tom Zé pergunta, Chico Aoki responde. É 1 minuto de pergunta, é isso? Então, Chico, a gente compartilhou com o Sul durante um tempo, né? Que eu estava na diretoria e você já era representante. A gente teve uma discussão que foi bastante grande, sempre em torno de questões orçamentárias, né? Foi uma discussão forte na última eleição de reitor. A gente tinha aquelas reservas lá, mais ou menos 700 milhões. Hoje, a gente, pelo menos no início do ano, a gente estava em torno de 470, né? E muitos direitos, as pessoas já tocaram um pouco nisso, foram perdidos em função de uma projeção de um quadro que era muito pessimista, né? Não teríamos 13º em 2018, ou teríamos muito pouca verba no início desse ano. E isso foi uma coisa que gerou todas essas questões de desvalorização docente. Então, eu queria que você analisasse um pouco a relação entre essas duas coisas. Eu fico, às vezes, a gente chama de investimento de capital e de custeio, né? Vamos cortar o custeio para investir em capital. Será que investimento de capital na universidade não são os recursos humanos, né? É isso que é a principal coisa para você manter uma universidade que seja capaz de coletar recursos para desenvolver pesquisa e educação e ensino, né? Sim, boa noite, muito obrigado pela oportunidade de poder falar aqui, já que não estava inscrito. Eu me esqueci de escrever no processo aqui, de tal maneira que obrigado pela pergunta do Tom Zé,
Mas, de fato, o que é mais importante é a manutenção dos recursos humanos dessa universidade, sejam ele o recurso docente, os funcionários, e tudo isso que foi dito aqui. A função da universidade é produzir mais recursos, e se não produz, buscar esses recursos. Não tem como ela se manter do jeito que está, do modo como a economia está tão comprimida. Nós sabemos que a economia está sendo comprimida de uma maneira brutal, de alguns anos para cá, de uma maneira muito intensa, difícil de ser resolvida da maneira como está, mas nós podemos trabalhar de uma maneira tal que a gente valorize bastante esses nossos recursos humanos todos, né? Tanto funcionários quanto docentes, valorizando cada carreira desses nossos colegas aqui que dão sangue todos os dias, é sangue mesmo, muitas vezes acabam com a saúde voluntariamente, todo mundo acaba com a saúde voluntariamente, ou porque envelhece também, mas, ao mesmo tempo, são pessoas que fazem o desenvolvimento dos recursos humanos, que são o fundamental da universidade. Lógico, temos a necessidade da pesquisa, da extensão, da manutenção de todos os serviços. Lembro bastante da área de saúde, de onde eu sou proveniente, que nós temos uma compressão enorme de recursos, e a inflação da área é extremamente elevada, e muitas vezes a gente não consegue manter todos, a despeito dos esforços dos colegas que estão lá na parte administrativa da área de saúde, nós não conseguimos manter todos os serviços. Sempre é uma compressão muito grande dos serviços, uma dificuldade muito grande, porque nós temos cada vez mais que a tecnologia avança, aumentar, melhorar e turbinar muito mais o atendimento aos nossos pacientes. Aliás, a Campinas cresceu demais, a responsabilidade da Unicamp é muito além de 6 milhões de habitantes do entorno daqui da cidade de Campinas, na macro-região estendida de Campinas, vem gente de todos os lugares, Mato Grosso, Minas Gerais, sul de Minas Gerais, Paraná, vem de todos os lugares aqui, e ficamos com toda essa dificuldade, de modo que essa questão orçamentária, ela é muito importante. Nós não devemos fechar os olhos, devemos sempre trabalhar no sentido de que todos os recursos humanos sejam extremamente valorizados em todo o tempo, senão nós podemos destruir a universidade. Do jeito que está, nós vamos destruir a universidade, não por nossa culpa. Tom Zé, 2 minutos. Eu basicamente concordo. Eu acho que se a gente projetasse, por exemplo, a ideia de não fazer a reposição docente que a gente fez, foram cerca de 480 docentes, mais ou menos um quarto da Unicamp. Imaginaria a situação que a gente estaria passando agora com várias pessoas acelerando aposentadorias, né? Quer dizer, na verdade, um investimento para o futuro da universidade é investir na manutenção do seu quadro docente, é uma coisa essencial, né? É uma coisa básica, e se a gente criar um conflito exagerado entre orçamento e a valorização docente, a gente está matando o futuro dessa universidade. Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa importante. A gente tem que explorar, no limite, as possibilidades de manter os direitos docentes, né, no limite que o orçamento permite. É melhor cortar outros gastos e não gastos que afetem, tipo, vinculação da livre docência com a progressão na carreira, cortes de IGRs, quer dizer, esse tipo de coisa vai na contramão daquilo que é a principal recurso, o principal potencial da universidade, que é o seu corpo de pesquisadores, de professores, né, de funcionários. Então, acho que isso que é uma questão que a gente teria que realmente afirmar com muita firmeza no Conselho Universitário. Obrigada. A pergunta agora vai ser feita pelo Cristiano, professor Cristiano. A resposta... Ana Bentes. Ana, nós tivemos a Unicamp, ela tem uma certa vanguarda, teve, né, em programas de inclusão. Nós tivemos programas de inclusão de quase 15 anos atrás, que teve
né, que privilegiava as universidades públicas, né, e uma pequena adicional para uma componente de quem se autodeclarasse de origem, né, afrodescendente ou indígena, né. Aí, recentemente, houve uma mudança forte, né, nesse projeto de inclusão da Unicamp, né, em parte fruto de um movimento interno, com a participação do corpo discente muito forte, né, com a participação da professora Raquel aqui no desenho do novo projeto de inclusão. Aí a minha pergunta é, como você vê esse novo projeto de inclusão e como ele pode beneficiar o futuro do país, né? Como esse tipo de inclusão pode vir a beneficiar o futuro do país? Né? Obrigada pela pergunta, Cristiano. Eu acho que a Unicamp teve uma postura muito importante nesse momento, apesar de ter demorado um pouco para fazer essa política, não é? As universidades federais, elas começaram há alguns anos já a política de cotas, já temos gerações inteiras que foram formadas, especialmente a UNB e a UFRJ, que foram, vamos dizer, pioneiras nessa questão. Um primeiro impacto que você tem quando você tem política de cotas é a mudança da cara da universidade mesmo, né? Você começa a ver pessoas que você jamais achava que veria aqui dentro da universidade, né? Então, como dizem por aí, a diversidade que acontece dentro da universidade, que passa a acontecer dentro da universidade, ela é visível, não é? Então, você começa a ver pessoas negras, e agora, no caso, com a política de cotas, sujeitos indígenas. Bom, o segundo impacto, quer dizer, isso é muito importante para o problema do reconhecimento, né? Quer dizer, gerações inteiras não se reconheciam antes dentro da universidade, não se viam antes e, portanto, viam que não tinham a menor condição de estar ali naquele espaço. Então, isso é uma coisa muito importante. A segunda questão importante é que, se você pegar as experiências, tanto no Brasil quanto no exterior, também muda a pauta, vamos dizer, científico-acadêmica da universidade, né? Porque esses sujeitos que entram, eles vão exigir outros temas, outras questões que vão ser colocadas, e aí você pode, inclusive, daqui a alguns anos, ter o impacto de criação de departamentos inteiros, que são departamentos que tematizam especificamente certas questões, não é? Então, você vai ter, por exemplo, você tem departamentos inteiros de estudo nos Estados Unidos, em várias universidades, que foram criados em função dessa temática, dos estudantes que entram, que se formam na pós-graduação e que depois entram na universidade como professores, construindo outros espaços acadêmicos. Então, eu acho que essas duas questões, tanto a visibilidade, que provoca o reconhecimento, quanto a agenda que muda, a agenda científica, a agenda cultural, a agenda acadêmica, a agenda literária, por exemplo, né? Toda essa valorização, a legitimação, não é nada mais do que obrigação da universidade pública fazer, dada vamos dizer assim, a dívida histórica que tem com essas populações. Então, eu acho que esses são os principais pontos que eu poderia elencar. Obrigado. 2 minutos. Obrigado, Ana. Você colocou pontos, inclusive, novos pontos para reflexão sobre criação de temas de pesquisa, né? E um ponto que eu vejo, né, que você colocou, é que hoje todos esses jovens são pessoas com muito potencial, porque passam no vestibular da Unicamp, né? E que levam para, quer dizer, o que eu vejo nesse ponto, que não é um aspecto novo, né, é que eles possam levar para comunidades que não viam a universidade como uma possibilidade em sua vida, leve a semente da perspectiva da educação, do acesso a uma boa universidade, a comunidades que não tinham esse acesso, né? Quer dizer, o
a comunidade indígena não resta dúvida, né, de que realmente ela traz um estímulo muito grande para nós, porque a gente tem, quer dizer, eu penso isso nas áreas de exatas, né, quer dizer, é todo um universo muito novo para essa comunidade, que nós vamos aprender muito com eles também, como você colocou, né? Mas o outro aspecto é que leve para mesmo nas pessoas que estão em torno de esses 6 milhões que o professor Chicaoc mencionou, que hoje estão, quer dizer, que olham o Hospital da Unicamp como ponto de atendimento, né? Quer dizer, tem locais que estão muito próximos do ponto de vista físico, mas que as pessoas não viam a universidade como uma coisa que lhes pertencia, né? Então, eu acho que isso é um ponto novo que nós vamos, quer dizer, fazer votos de que isso ajude a quebrar, né, essa sequência de ataques orquestrados contra a universidade, sobretudo nos últimos meses, né? Obrigado, Ana. Obrigada, professor. Paulinho, abre essa. Só pode ser o professor Jeromel. Professor Jeromel pergunta e só pode ser o professor... Sábio. Professor sábio responder. Deu certo. Deu certo. Se eu fosse imitar os debates políticos. Professor Jeromel, o senhor tem 1 minuto. Professor Sávio, se me permite, eu acho que eu vou fazer uma pergunta sobre um ponto que nós concordamos. Mas eu quero ver até onde vai a nossa concordância. E ela diz respeito à questão das cotas. Eu acho que nós concordamos porque nós somos, acho, bastante favoráveis às cotas. Eu, sinceramente, sinto orgulho de pertencer à universidade que atua dentro da perspectiva que a nossa universidade atua, nesse contexto. Agora, há pouco eu disse que eu acho, eu creio no mérito, mas no mérito a partir de chances iguais. Esse que é o ponto fundamental. E aí eu sou muito favorável às cotas, mas seria a implementação adotada pela Unicamp adequada ao não levar em conta critérios socioeconômicos? Tá. Essa discussão, professor, ela é muito já desenvolvida no campo dos estudos sobre políticas de ação afirmativa e ela sempre precisa ser abordada em torno das opções concretas e viáveis que se tem para a aplicação de políticas de cotas. Então, a questão do critério socioeconômico, a autoidentificação racial é visto como um proxy da condição socioeconômica, ou seja, você passa, né, por uma combinação muito mais provável se a autoidentificação racial ela é feita nos grupos, né, que são aqueles beneficiados pela política, que mais provavelmente também serão aqueles que socioeconomicamente são os mais atingidos. E isso está comprovado por um conjunto muito já consolidado de dados. Tem um trabalho que eu acho fenomenal, feito por um conjunto de pesquisadores, principalmente do SEBRAP, né, Trajetórias da Desigualdade no Brasil, a professora Marta Rett, que ela organizou. Mas a questão principal, quer dizer, essa é uma dimensão. A outra dimensão da resposta é a seguinte: existe, mesmo numa condição socioeconômica comum entre grupos que são autoidentificados, né, como pretos e pardos, e aqueles que não são dentro desses grupos, não são identificados assim, autoidentificados assim, mesmo do ponto de vista, compartilhando algumas condições socioeconômicas, a inserção no mercado de trabalho, a inserção nas relações interpessoais,
daqueles grupos racialmente, a comunidade negra, ela é mais atingida e mais atacada. E é muito difícil medir isso, com certeza, né? O impacto é muito mais subjetivo nas histórias pessoais e que vão se revelando cada vez mais que essas pessoas entram na universidade e contam as suas histórias, né? De como elas são avaliadas, antes de tudo, pela cor da pele ou pela questão racial. E isso isso pode ser notado e visto em um conjunto enorme de trabalhos que as ciências humanas têm produzido. Por isso que eu acho que a questão socioeconômica ela entra indiretamente, mas, pelo menos provisoriamente, você precisa ter uma ênfase na questão racial. Professor Jeromel. Olha, professor, eu entendo essa questão sob o seguinte ponto de vista. Eu volto a dizer que eu sou favorável às cotas. Mas entre as cotas e, sobretudo, naquilo que fazemos na universidade para ajudar aqueles que precisam enfrentar o vestibular, nós não temos só a questão de negros ou índios, mas temos também aqueles que vêm da escola pública. Eu, sinceramente, acho que, independentemente da dificuldade de medição, isso depois é uma questão que a gente pode debater e, sobretudo, tentar arrumar uma solução para o problema, mas eu, sinceramente, acho que quando a gente vê um vestibular da Unicamp, onde um número expressivo de vagas são obtidas, são conquistadas, na verdade a palavra é essa, por alunos que vêm da escola pública, mas têm alta renda e conseguem obter essas vagas com pontuação adicional, não me parece que estejamos contribuindo para que um equilíbrio correto da situação seja conseguido. Esta é uma preocupação que eu tenho, e no dia da votação dessa questão no Conselho Universitário, eu não estava mais no Conselho Universitário, mas essa posição que eu aqui estou colocando, eu mandei à Unicamp, e que foi publicada através de um artigo num dia antes da votação no Conselho Universitário. Felizmente, acho que para a discussão como a que estamos tendo agora, isso não foi debatido, imagino eu, a exaustão e a profundidade que, inclusive, a sua resposta agora indica merecer. Muito obrigado. Professor Jeromel, obrigada, professor Sábio. Então, nós chegamos ao término dessa etapa do nosso debate. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer a presença de todos os candidatos e também a presença do pessoal que veio prestigiar esse momento. Eu acho que ganhamos todos. Foram momentos muito bons. A universidade ganha com isso, a Unicamp agradece efetivamente a participação de todos, né? Eu acredito que a Unicamp contribuiu com esse processo da eleição para a representação docente e, realmente, quem citou, essa é a primeira vez que isso foi realizado e vamos deixar para que, a cada 2 anos, isso possa ser repetido. Eu desejo boa sorte a todos. Nesses 2 anos que vocês terão na bancada, né, lá junto ao Sul, como representantes dos nossos docentes. O mais importante, na minha visão, é o compromisso de cada um de vocês, primeiro com a universidade, né, com a carreira docente, né, com lutar efetivamente pela universidade pública. Nós vamos ter, eu não sei quantos anos pela frente, de lutas, né, professor Jeromel? Que quando eu estava no Consul, nem sempre eu concordava com o professor Jeromel, né? Mas, enfim, éramos bons parceiros também. Mas
eu acho que o importante é isso. Eu acho que cada um de vocês evidenciou o compromisso que vocês têm com a universidade. E muito obrigada. Tenham uma boa noite, uma boa eleição, uma boa semana. Espero vê-los em breve. Se forem comemorar, me convidem. Só completando aqui, a do Unicamp coloca à disposição os espaços da do Unicamp para aqueles eleitos, e assim que tiver algum problema, as discussões no Consul, quiser chamar reuniões com os docentes, nós estamos à disposição, colocamos os espaços à disposição para fazer essa discussão, não só em momentos mais críticos de discussão, mas em qualquer momento que os representantes acharem importante a discussão de algum tema, né? A do Unicamp vai estar sempre à disposição para promover esses debates. Como eu fui citado, será que eu poderia usar o artigo 14? Eu gostaria, tenho certeza, de em nome de todos, agradecer mais uma vez a do Unicamp, agradecer ambos aqui na mesa, sobretudo a professora Silvia Gatti, pela serena e precisa condução dos trabalhos. Muito obrigado. Obrigada, professor.